Sejam bem-vindos à unidade 3 de Física Mecânica. É a nossa última unidade, onde nós falaremos sobre conservação da energia e momento e mecânica para engenharia. Tá certo? Nós já estudamos cinemática, é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Estudamos dinâmica na unidade 2, onde estuda o movimento já se preocupando com as suas causas. E agora nós vamos estudar momentos de inércia, momento linear, enfim, trabalho, energia, e vamos focar um pouco mais na área de engenharia. Vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar trabalho e energia. Só existe trabalho realizado por uma força se houver deslocamento. Na lâmina que a gente está acompanhando, diz que o deslocamento é em relação ao ponto de aplicação e uma componente dessa força na direção do deslocamento. Energia já é a capacidade de um sistema de realizar um trabalho. Quando o sistema realiza trabalho, há transferência de energia entre o sistema e sua vizinhança, ou entre os dois sistemas. Na próxima lâmina, eu já vou falar mais especificamente sobre energia. A palavra energia faz parte do nosso cotidiano. Ouvimos falar muito sobre produção e consumo de energia. As metas de desenvolvimento de uma nação quase sempre estão relacionadas com a sua capacitação de produção e de consumo de energia. Então, um país ele precisa ter know-how e tecnologia suficiente para a produção de energia eólica, energia hidráulica, energia solar, energia nuclear. Então, energia trata-se disso. Falamos muito de energia nuclear, energia solar, energia dos alimentos, energia elétrica e tantas outras formas de energia. A energia relaciona-se diretamente com o trabalho, tanto é que ambas têm a mesma unidade de medidas, que é o joule. Se um sistema físico possui energia, ele é capaz de realizar trabalho. Energia e trabalho têm a mesma unidade, conforme nós falamos, que é o joule. Nós vamos estudar agora uma das diversas formas de energia, que é a energia mecânica, que é justamente o nosso foco de estudo. Bom, a energia mecânica. Observem aí que a energia mecânica é aquela energia devida a corpos em dois tipos de movimento. Energia cinética, que depende do movimento, né? E a energia potencial, armazenada em sistemas físicos. Observem a figura ao lado. Você vê um garoto andando de skate. Quando ele está em movimento, ele está produzindo energia cinética. Quando ele está parado lá no topo, ele tem energia potencial. E o que é energia mecânica? Nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia mecânica, ela, se você for observar, ela faz parte do nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai num parque de diversões. Por exemplo, quando você vai numa montanha-russa, quando o carrinho está lá em cima, ela tem energia potencial ao máximo e energia cinética é igual a zero. Quando ele desce e produz movimento, vai aumentando cada vez mais a energia cinética e a energia potencial tende a zero. Vamos falar agora sobre o teorema do trabalho e da energia cinética. Seja f de x o módulo da força que atua sobre a partícula na direção do eixo x, pela segunda lei de Newton, nós temos que força é igual a massa vezes aceleração. Fx é igual a m, que é a massa, vezes a aceleração em relação ao eixo x. Quando f de x é invariante, isto é, quando a força não varia, a aceleração é constante e pode associar-se com o deslocamento percorrido. Bem como,
sua velocidade inicial e final por meio da equação de Torricelli, evidenciando a equação de Torricelli qual que é? Só relembrando, V igual a V0 mais 2AD. Lembra? Tá sem tempo, sai por Torricelli. Então, você vai ver aqui, da dedução da fórmula de Torricelli, a aceleração vezes o deslocamento é igual à variação das velocidades final e inicial elevado ao quadrado dividido por 2. Portanto, o trabalho, quando nós fazemos a substituição nessas fórmulas, vai ser justamente mv ao quadrado vezes f, né, sobre 2, menos mv ao quadrado de I sobre 2, que é o teorema do trabalho e da energia cinética. O trabalho de uma força resultante é medido pela variação da energia cinética. Foi o que nós falamos ainda há pouco, daquele rapaz, daquele jovem andando de skate. Trabalho, olha o delta. Delta é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, gerando aquela fórmula que nós falamos ainda há pouco. mv ao quadrado final sobre 2 menos mv ao quadrado inicial sobre 2. E quem que é esse mv ao quadrado sobre 2? É justamente a fórmula da energia cinética. Se nós colocarmos em evidência a massa, nós vamos ter que o trabalho será igual a m, que multiplica v ao quadrado final, menos v ao quadrado inicial, tudo dividido por 2. Quando é feito um trabalho sobre um sistema e a única mudança é em sua velocidade, a velocidade escalar, o trabalho efetuado pela força resultante é igual à variação justamente da energia cinética em todo o sistema, gerando a fórmula que nós vimos de trabalho, que é justamente a taxa de variação, isto é, a variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial. Esse teorema ele é válido para força resultante constante ou variável. Quando a força é invariante e o ângulo entre a força e o deslocamento for zero, o trabalho é escrito por W, que é de trabalho, igual a força vezes a distância ou deslocamento. E a área abaixo da reta do gráfico quando eu calculo essa área, eu posso calcular essa área através do cálculo integral, me dá justamente a força vezes o deslocamento, que vai gerar o trabalho em Joule. O trabalho realizado. Agora eu vou falar especificamente sobre trabalho. O trabalho realizado sobre uma partícula é estabelecido como produto da força vezes o deslocamento da partícula, conforme nós vimos anteriormente. Então, quando eu tenho um ângulo, ele é variável, então eu vou ter o módulo da força, que multiplica o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo gerado em relação ao eixo do x. O trabalho é uma grandeza escalar, sendo positivo quando força e deslocamento têm o mesmo sentido. E quando tiverem sentidos diferentes, o sinal será negativo. A dimensão de trabalho é Joule, que equivale ao produto de Newton vezes o metro, N vezes M, no sistema internacional. E quando as forças da natureza não são constantes, o que vai acontecer? Vamos ver exemplos aí. A força exercida por uma mola distendida é proporcional ao seu alongamento. Quanto maior o alongamento, maior a força aplicada àquela mola. A força gravitacional da Terra sobre uma nave espacial varia inversamente proporcional com o quadrado da distância entre a nave e o centro da Terra. A representação gráfica do trabalho será a área sob a curva da força pelo deslocamento. Continua conforme o exemplo que nós vimos anteriormente, em que trabalho será o limite quando a variação do deslocamento tender a zero e a sua somatória
estiver equivalente à força vezes a variação da distância percorrida. Se eu posso definir este limite como a integral do deslocamento inicial até o limite superior, que é o deslocamento final, da força vezes a distância em relação ao eixo x. Observe que o diferencial está em relação ao eixo x. Conservação da energia mecânica. Na ausência de forças dissipativas, que são atrito, resistência do ar, o que acontece? A energia mecânica ela é conservada, permanece constante, havendo apenas a transformação em suas formas cinética e potencial. É o que nós estudamos até agora. Não tem, por enquanto, nenhuma influência da força de atrito, da força gravitacional, está ausente dessas forças externas. Um sistema físico nessas condições é dito sistema conservativo. Energia mecânica, portanto, será igual sempre à energia cinética mais a energia potencial em qualquer ponto desse meu deslocamento, cujo resultado sempre será uma constante. Então, nós temos a apresentação de um modelo matemático dessa teoria que a gente acabou de apresentar. Observem na lâmina, energia mecânica antes vai ser igual a energia mecânica depois. Isso é conservação de energia. Quem que é energia mecânica? É energia cinética mais energia potencial. Portanto, a energia cinética antes será igual a energia mais energia potencial. Antes será igual a energia cinética mais energia potencial depois do deslocamento, depois do movimento. Substituindo, nós temos que a energia cinética é mv² sobre 2, mais a energia potencial é m vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura em que está o móvel ou a partícula que eu estou estudando, será igual a mv² em relação ao final, dividido por 2, mais m vezes g, vezes a altura final deste deslocamento. Energia potencial gravitacional. O que é isso? É a energia que corresponde ao trabalho que a força-peso, que é massa vezes aceleração da gravidade, realiza em um deslocamento de um nível considerado até outro nível de referência do meu objeto de estudo. Portanto, a energia potencial será igual a massa vezes a gravidade vezes a altura em que está este objeto. P é igual a mgh. Energia elástica é outro tipo de energia. É a energia que corresponde ao trabalho realizado pela força elástica ao longo de uma deformação de uma mola qualquer. Então, a energia elástica, ela corresponde a K, que é a constante de elasticidade do objeto em estudo, vezes x² dividido por 2. Na última lâmina, eu fiz questão de colocar um resumo para vocês do que é a energia mecânica, que é o nosso objeto de estudo. Ela divide-se em energia cinética e energia potencial. A energia cinética, a fórmula qual que é? mv² dividido por 2, em que velocidade é uma unidade, uma grandeza vetorial. Significa energia do movimento, é energia cinética. Toda vez que eu falo em cinética, eu estou me referindo a movimento. A energia potencial, que é a segunda subdivisão da energia mecânica, tem mais duas divisões. E quais são elas? Gravitacional e energia elástica. Energia gravitacional é mgh, que é a energia da posição, e a energia elástica é kx² sobre 2, que é a energia da deformação. E assim, nós encerramos o primeiro tópico da unidade 3, em que nós falamos sobre conservação de energia, energia mecânica,
antes do movimento é igual a energia mecânica depois, e nós vamos iniciar na nossa próxima aula com o tópico número 2, unidade 3, tópico 2, onde nós falaremos sobre conservação do momento angular e do momento linear, as leis de Newton e, mais especificamente, sobre o momento linear. Até a próxima aula.